Nesta videoaula, eu quero expor o texto O papel das burocracias do nível da rua na implementação de políticas públicas, entre o controle e a discricionariedade. Este texto é da Gabriela Lota, que é professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. No início do texto, a autora argumenta que há ainda uma lacuna na literatura sobre o tema da implementação de políticas públicas. Há poucos trabalhos sobre esse tema, em especial no Brasil. Dito isso, ela se propõe a expor a categoria do chamado burocrata de nível de rua, principalmente uma característica desse agente público que é chamada pela literatura de discricionariedade. Então, a autora afirma que para compreender a ação efetiva do Estado é necessário entender justamente a ação e a interação realizadas por esses implementadores, ou seja, qual o papel desempenhado por aqueles burocratas que implementam as políticas públicas. Então, ao começar a discorrer sobre o burocrata de nível de rua, ela cita, faz uma referência à visão do sociólogo alemão Max Weber sobre o burocrata, em especial a visão do Max Weber que está em um famoso texto especificamente sobre a burocracia. Então, conforme a interpretação da Gabriela Lota sobre a visão de burocracia do Max Weber, ela afirma que para o sociólogo alemão, o burocrata age como um fiel executor de serviços sem paixões e julgamentos. Então, no caso, como você teria um burocrata que apenas cumpriria as regras estabelecidas, não haveria, no caso da visão de burocracia do Max Weber, espaço para a chamada discricionariedade, que é o que a gente vai ver do que se trata daqui a pouco. Então, no modelo do Max Weber e também de outros autores, o burocrata responde ao político e o político, por sua vez, responde à sociedade. Então, esse seria o esquema clássico, digamos assim, sobre a relação entre burocrata, política e sociedade. Então, haveria nessa visão uma dicotomia entre burocrata e político, quer dizer, o burocrata apenas seguiria as ordens e os políticos seriam os responsáveis pela formulação das políticas públicas propriamente dito. Cada um, conforme essa visão, cumprindo o seu papel. No caso, o burocrata apenas seguiria as ordens e caberia, evidentemente, ao político a formulação, a defesa de ideias e a elaboração de políticas propriamente dito, além do controle da própria burocracia. Dando sequência, a autora afirma que a literatura passou, com o tempo, a perceber que tal dicotomia, tal separação não é assim tão clara. Então, é cada vez mais comum na literatura estudos sobre a burocratização da política e a politização da burocracia. Então, você passa a ter a noção de que a burocracia também faz política, também desenvolve projetos. Então, não haveria essa neutralidade apregoada pela burocracia, pela literatura, a respeito, pela literatura clássica a respeito da burocracia. Do outro lado, você teria, como identificam alguns autores contemporâneos, uma chamada burocratização da política, quer dizer,
uma política cada vez mais influenciada, né, por decisões tomadas no âmbito da burocracia, em especial do judiciário, que é, evidentemente, também uma burocracia. Então, nas democracias contemporâneas, os burocratas, além de administrar, participam com os políticos do processo decisório, ou seja, eles são também policy makers, né? Eles também tomam decisões. E aí, entrando propriamente na categoria burocrata de nível da rua, que é uma categoria do cientista político americano, né? Michael Lipsky, quer dizer, o Lipsky é o criador desses funcionários. Burocrata de nível de rua são os funcionários que trabalham diretamente em contato com usuários dos serviços públicos. Exemplo, policiais, professores, profissionais da saúde, né, agentes da assistência social, enfim, uma infinidade de profissionais, técnicos agrícolas, né, todos aqueles que estão na ponta da implementação de uma política pública são burocratas de nível da rua, né? Daí que vem o termo, são aqueles que estão em contato direto com a população, com os beneficiários, né, da política, são aqueles, portanto, que estão na linha de frente da implementação de uma política pública. Então, esses profissionais têm grande impacto na vida das pessoas, são responsáveis pela mediação das relações cotidianas entre o Estado e os cidadãos. Então, por, né, estar em contato direto com a população, é principalmente por isso, né, que eles exercem grande influência e têm um papel importante a cumprir. Só que esses profissionais, eles são pressionados institucionalmente, né? Eles têm responsabilidade, né? Eles têm que zelar pela responsabilidade, eles precisam ser efetivos na implantação da política. Então, eles, por um lado, daí que começa a complexidade, né? Eles são pressionados, né, institucionalmente pelas regras, pela política, pelas instituições propriamente dito, e também são pressionados pelos cidadãos, porque eles são cobrados, né, para que hajam com eficiência e eficácia. Então, são profissionais que estão, digamos assim, ensanduichados, né, entre o nível institucional e os cidadãos e os beneficiários da política pública. Então, eles têm que responder a esses dois planos, né, a essas duas esferas, digamos assim. Então, aqui nós estamos falando, né, da relação agora entre clientes e burocratas. Qual que é o complicador, ou um dos complicadores, né? É que os clientes tendem, né, conforme a autora, né, ela na verdade está descrevendo a teoria, a visão do Michael Lipsky, daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo, né, na concepção do próprio Lipsky, que está sendo citado, né, trabalhada pela Gabriela Lota nesse texto. Os clientes tendem a experimentar suas necessidades individualmente, né? Então, aqui é uma parte da complexidade, quer dizer, os clientes, aqui é um nome, né, traduzido da literatura, né, de origem americana, seria, na verdade, os beneficiários, né, da política. Um beneficiário, ele não vê, né, o conjunto dos beneficiários, ele vê a sua situação particular, né, os seus problemas, né, quer dizer, a sua visão é muito caracterizada, né, por esse processo, né, de experimentar suas necessidades individualmente, né, na cabeça desse beneficiário é bem provável que ele lute ou veja ou perceba, né, os seus problemas como os mais importantes a serem solucionados pelos agentes públicos. Do outro lado, o burocrata ou os burocratas tendem a experimentar os problemas
dos clientes de forma agregada, ou seja, um policial, um professor, né, um profissional do serviço social, ele tende a ver o conjunto, né, de beneficiários daquela política, né, e não individualizar caso a caso, né? Então, essa dicotomia, digamos assim, é uma grande parte, né, da complexidade da relação, né, de beneficiários de uma política e burocratas de nível de rua. Por exemplo, um aluno gosta de ser tratado, né, de forma individual, particular, pelo professor, mas o professor não pode e não tem condição de ver exclusivamente as questões, os problemas de um determinado aluno. Ele precisa tratar com o conjunto da sala de aula, né? Enfim, então é apenas um exemplo, né, dessa complexidade da relação entre beneficiários e burocratas. O Lipsky, segundo a Gabriela Lota, ele apresenta 4 dimensões que afetam a construção social de um beneficiário, de um cliente, né? Primeiro, ou letra A, os agentes de rua distribuem benefícios e sanções, afetando o bem-estar dos clientes, né? Contribuindo para mudar e desenvolver a satisfação ou frustração desses clientes. Então, por exemplo, um profissional da saúde, né? Ele pode atender, né? Pode, entre aspas, atender, né, um usuário do sistema de saúde com muita eficiência, né, com muita cordialidade, ou, digamos assim, atrasar o atendimento, não ter a devida educação, né, com o usuário do sistema. Então, os agentes de rua, eles distribuem benefícios, né, sendo o mais solícitos possível, né, por exemplo, ou sanções, né, quer dizer, atendendo mal, dificultando, né, o atendimento, não prescrevendo, né, totalmente o serviço pelo qual ele é responsável, né? Então, essa forma de lidar, né, aí a gente já está entrando na questão da discricionalidade, com os beneficiários, né? Outro exemplo, um policial muitas vezes atende, né, o cidadão com truculência, né, sendo que ele poderia atender de uma forma muito mais educada, né, salutar, né, prestativa, enfim. Então, essa relação que o burocrata de nível de rua tem com o cidadão afeta, né, o bem-estar do próprio cidadão, do próprio beneficiário. Pode causar frustração, mas também pode, dependendo aí da forma de tratamento, satisfazer, né? Quer dizer, melhorar, né, o bem-estar, a autoestima do usuário. Isso vai depender de cada situação e de cada momento, né, e dos atores, evidentemente, envolvidos nessa relação. Mas é um tipo de complexidade que tende a aparecer. B. Os agentes de rua estruturam o contexto de interação, determinando quando, com que frequência e sob quais condições os recursos utilizados ela ocorrerá, melhor dizendo. Então, os agentes, eles estruturam, né, os recursos, né, o tempo de atendimento, né, como os recursos serão utilizados, quando serão utilizados, né? Então, os agentes de rua estruturam o contexto de interação. Eles que determinam, né, como que será essa relação. Se será uma relação utilizando todos os recursos disponíveis, ou será uma relação que vai usar menos recurso, menos tempo, etc. E tal, né? Então, eles são responsáveis por estruturar, né, a interação, o contexto, né, da relação com o cliente. Os agentes ensinam aos clientes o próprio papel do cliente, ou seja, como o beneficiário deve se portar, né, durante o atendimento, quanto tempo ele tem que esperar, né, de que forma que ele tem que se comportar,
Então, os agentes ensinam aos clientes o próprio papel, né, de beneficiário, de cliente. Os agentes induzem os benefícios psicológicos e sanções que resultam do envolvimento com a burocracia ou do acompanhamento do status do cliente. Enfim, então eles agem inclusive, né, no psicológico dos beneficiários, né? Com sanções ou com prêmios, né? Quer dizer, isso vai moldando também, né, a psique, né, a visão do próprio beneficiário, né? E aí, na sequência, né, é uma pergunta que o próprio Lipsky, evidentemente, faz, né, no seu livro, e aqui a Gabriela Lota está reproduzindo, né? Por que é importante estudar os burocratas de rua? Então, primeiro, eles são muitos e ocupam parte considerável do Estado. Então, é o grupo, né? Eles, nas suas várias categorias, formam, sem sombra de dúvidas, né, o maior grupo, né, no âmbito aí da burocracia do Estado. Então, eles são muitos e ocupam parte considerável do Estado. O Estado despende muito recurso para pagá-los, né? Então, é necessário, né, melhorar a eficiência, né, e a efetividade sempre, né, desses profissionais, porque são muito recursos, né, utilizados, né, para mantê-los. Eles têm grande influência sobre as pessoas de baixa renda, quer dizer, é um agente de saúde, os policiais, os professores, né? Eles estão em contato frequentemente, principalmente com as pessoas que mais necessitam, né, do serviço do Estado, que são aqueles de menor renda, né? E esses profissionais exercem muita influência, né, em relação a essas pessoas, porque fazem parte do cotidiano delas. E D, são cada vez mais fortalecidos pelos sindicatos, o que lhes dá grande poder de barganha. Então, esses profissionais também se organizam, né? Também se organizam em sindicatos. Como dito anteriormente, eles são muitos. Então, eles têm, né, um poder de barganha, como está dizendo aí, né, de organização, bastante grande também. Na sequência, a gente entra mais, né, na questão da discricionalidade. Então, é a questão da a discricionalidade na atuação dos burocratas de vida de rua, né? Então, qual que é a questão aqui? É que já está provado, né, pela literatura, há uma distância entre o desenho da política pública e sua implementação. Então, é feito todo um esforço, né, de racionalizar, de planejar uma política pública no âmbito da sua formulação, mas, por vários fatores, a implementação, normalmente, né, para o bem e para o mal, ela não sai exatamente como formulado. Por quê? Porque vai depender de quem é o público-alvo, né, quem vai implementar, né, qual a visão de mundo, quais as características, qual a cultura, né, dos chamados implementadores, qual a realidade social que ele vai encontrar. Então, há uma distância entre o desenho da política, entre a formulação da política e sua implementação. Isso também porque os agentes, né, os chamados burocratas de rua, eles têm, por um lado, autonomia para aplicar padrões de decisões e normas, né? Quer dizer, eles interpretam a política, né? Então tem uma certa, na prática, uma certa autonomia para implementar normas ou aplicar normas e decisões. Por um lado, as instituições impactam as práticas dos agentes públicos, né? Em especial aqui dos burocratas de nível de rua. Então, eles são condicionados pelo aspecto institucional, as normas, as regras, né, as decisões tomadas em nível acima deles, né?
Mas, por outro lado, eles também têm a questão das ações, dos valores, das referências, do contexto dos indivíduos, né? Que também são tão importantes quanto as instituições. Então, os agentes públicos têm os seus valores, né? Eles estão inseridos em uma determinada cultura, né? Quer dizer, eles passaram por um nível, né, de aprendizagem, quer dizer, incorporando outros valores, outras regras, outras percepções, outras visões de mundo. Então, por exemplo, no caso, que é o tema da professora Gabriela Lota, né, de um agente de saúde, né? Se esse agente de saúde ele sai ele, né, nasceu e cresceu no contexto de uma determinada comunidade e se é nessa comunidade que ele vai atuar, né, será produzido um tipo de relação. Agora, se ele vem de fora, né, de um outro bairro para atuar naquela comunidade, a relação vai ser outra, tende a ser outra, tende a ser uma relação de maior distanciamento, né? Por exemplo. Então, tem o lado institucional, mas existem, né, os fatores de interação entre o burocrata de nível de rua e os chamados beneficiários da política. E tem uma margem, né, de discricionalidade dos agentes. Né? Então, uma série de situações, as instituições, as normas, elas não prevêem. Né? Então, em várias situações, o agente público, o burocratinho de rua, ele vai ter que interpretar a situação, né, do que está acontecendo, e muitas vezes ele não tem informação suficiente, então essa questão da informação é muito importante. Então, por exemplo, o policial que chega, né, para apartar uma briga, ele não tem ali todas as informações, ele não sabe quem começou, o que aconteceu, enfim, é uma situação complexa a partir da qual ele vai ter que tomar uma decisão, né? Claro, com base no treinamento dele, né? Etc., né? O que está na lei, né? Mas como foi falado, a lei, a norma, a política pública, né? E nem o treinamento ele consegue abarcar todas as situações, né? Então, o policial vai ter que tomar uma decisão. Então, aí você tem uma margem para a discricionalidade, né? Que pode ser positiva, resolver o problema, mas também pode cair na chamada arbitrariedade. Né? Então, é uma situação bastante complexa esta da discricionalidade. Então, a importância da autonomia, né, para a implantação de políticas públicas, quer dizer, os burocratas de nível de rua, eles têm uma certa autonomia na implementação de políticas públicas, né? Então, ela vai discutir esse tema. A discussão em torno, primeiro, da legitimidade para tomar decisões. Então, até que ponto, né, esses funcionários eles têm legitimidade para tomar decisões. É um tema que a literatura ainda precisa discutir. Por quê? Porque esses profissionais não são eleitos, né? Diretamente, não são escolhidos diretamente pelos beneficiários, né? Então, essa questão da tomar decisão, muitas vezes, como já foi dito, eles agem como policy makers, né? Então, é uma discussão que a literatura tem que fazer. Até que ponto eles podem fazer isso e, claro, como controlar, né, o nível de discricionariedade dos burocratas de nível de rua. É um tema que ainda precisa ser estudado pela literatura. Então, influenciada pelo contexto de atuação dos agentes, né? Interação com sistemas políticos, organizacionais, profissionais e comunitários. Então, os agentes, eles interagem, né, com todos esses sistemas aqui, né, com o nível político,
com nível organizacional, profissional e comunitário. Então, eles estão envolvidos numa situação bastante complexa, né? Então, fatores que influenciam a ação dos burocratas de nível de rua, né? A discricionalidade dos burocratas, essa interação, né? Eles estão submetidos a seus próprios valores, valores de outros atores, né? Que podem ser tanto estatais quanto sociais, né? E também interagem, né, com procedimentos, restrições, estruturas, incentivos, proibições. Então, eles estão, assim, como já falado, ensanduichados, né, entre o nível institucional e esse nível que a autora vai chamar de nível da interação, né, a relação deles com o contexto, com seus valores, né, com outros atores sociais, etc. Então, é o que vai ser definido aqui, né? Quer dizer, fatores institucionais e organizações, né? Os fatores institucionais e organizacionais são determinantes para se compreender como os burocratas implementadores agem, na medida que, ao longo da cadeia de implementação, são construídos contextos específicos sobre os quais os burocratas poderão atuar. Então, é o lado institucional da política, né? As regras, as normas, o que pode, o que não pode fazer, né? Conforme a formulação da política. Mas, como já dito, existem os fatores individuais e relacionais, né? Então, considerando que as burocracias são coletividades orientadas para objetivos, mas que exercem as práticas a partir de suas preferências, tendo em vista as interações existentes. É importante levar em conta os diversos referenciais envolvidos no processo, como os do público, dos atores políticos e dos próprios burocratas. Então, os burocratas interagem, né, com a própria comunidade, com associações, né, com outros profissionais, e eles têm os seus valores, ideias, práticas, conhecimentos, crenças, né? E tudo isso influencia a ação, né, da implementação de políticas públicas. Então, quem for estudar os burocratas de nível de rua tem que perceber que eles convivem, né, com esses dois conjuntos de fatores, o lado institucional e o lado dos fatores individuais e relacionais. Fatores individuais são os próprios valores, né, do profissional, a sua formação, né, o contexto no qual ele nasceu e cresceu, e os relacionais muitas vezes como ele interage, né, com outros profissionais, com a comunidade, né, quais são as redes, né, de interação formulada, né, por esses profissionais. Então, o burocrata de rua, né, a interação, elite política e burocrática, né, quer dizer, eles se relacionam com uma burocracia e com um nível político que está acima deles, né? A comunidade que recebe os serviços. Então, a gente já viu que é uma relação complexa, porque cada beneficiário espera a solução dos seus problemas, enquanto os burocratas de rua são levados a perceber, né, os problemas, né, os beneficiários no seu conjunto, né, no seu todo. Laços pessoais e profissionais, né, quer dizer, eles estabelecem laços com os beneficiários, com outros profissionais, como já dito, né, com associações, eles criam verdadeiras redes, né, quer dizer, são as questões de cooperação e também conflito, né, no processo de implementação. Em algumas comunidades, a cooperação pode predominar, em outras, o conflito pode predominar. Então, tudo isso vai dificultar ou vai ter um impacto na implementação da política pública. E, evidentemente, o burocrata de nível de rua está no centro desse processo.
Uma questão importante é a dos burocratas de nível de rua como representantes, né? Em várias situações, o agente de saúde, por exemplo, ou o profissional da assistência social, ou o próprio professor, ou são, né, melhor dizendo, os únicos representantes do Estado que muitos cidadãos vão encontrar no seu dia a dia, né? Então, não é o vereador, não é o prefeito, né? Essas pessoas muitas vezes não têm contato com o vereador, com o prefeito, com atores políticos, né, propriamente dito, ou com os representantes, né, propriamente dito. Elas têm contato com o agente de saúde, com o professor, o policial. Então, muitas vezes, esses profissionais atuam até como representante, né, do cidadão, né? Quer dizer, procurando resolver pequenos problemas, dando conselhos, etc. Então, é uma situação também bastante complexa que a literatura precisa estudar mais, né? Na sequência, ela vai tratar dos dilemas e dicotomias, né, da discricionalidade. Então, a discricionalidade dos burocratas de rua, né, essa questão da lei já foi comentada, da legitimidade ou não, das escolhas e decisões, né? Eles terminam adaptando políticas, né? E fica claro, né, no raciocínio da autora, que esses profissionais não possuem, né, legitimidade democrática, porque eles não são eleitos, né? Mas, como já dito, eles aparecem muitas vezes como, entre aspas, representantes, né, dos cidadãos da comunidade. Então, a autora vai dizer: a ideia é que esses burocratas conseguem estabelecer elos entre as políticas públicas ou instituições que as coordenam, e seus beneficiários normalmente pessoas das comunidades locais, né? Então, a própria situação de atuação desses profissionais leva, né, os mesmos a muitas vezes aparecerem como na prática representantes, né? Quer dizer, eles de fato são aqueles profissionais que fazem a ponte, né, entre os cidadãos e o Estado, porque, como diz a definição, eles estão na linha de frente, né? Então, a interação Estado e usuários, né, durante a implementação pode gerar estilos que facilitem ou não o acesso aos direitos e aos serviços públicos. Então, a depender, como já falado, né, se são burocratas que nascem na comunidade, são da própria comunidade, essa interação, esse processo, né, de facilitar o acesso aos direitos e serviços pode ser maior. Agora, muitas vezes se é um profissional, né, com uma visão mais autoritária, de fora da comunidade. Esse acesso pode ser prejudicado, o acesso aos direitos e aos serviços pode ser prejudicado. Então, o Lipski aponta para a possibilidade do exercício de arbitrariedade por parte do burocrata de rua. Então, isso é bastante claro no Brasil em relação ao policial, né? Quer dizer, ele leva longe demais essa discricionalidade, muitas vezes, e acaba tratando, né, o cidadão com extrema arbitrariedade, né? Então, essa discricionalidade pode descambar para a arbitrariedade e ação fora da norma, né? fora da lei. Falei do policial, mas outros profissionais, né, podem também agir com arbitrariedade se a discricionalidade não for controlada, né? Então, há um conflito, falando de outro aspecto, entre os administradores e os chamados burocratas de rua, né? Então, um conflito em torno de valores e objetivos. Enquanto estes, os administradores, pretendem alcançar os resultados consistentes com os objetivos da agência, os burocratas de rua querem processar o trabalho em consonância com suas próprias preferências.
assegurando o que for necessário para o completarem. Como decorrência, a relação entre ambos, embora conflituosa, é de mútua dependência. Então, aqueles burocratas que estão acima dos burocratas de nível de rua, eles querem resultados, né? Eles querem que as metas sejam atendidas, né? Quer dizer, as metas de atendimento no hospital, né? De combate ao crime, enfim, de aprovação nas escolas, eles querem resultados. Mas a realidade do burocrata de nível de rua é outra, né? Ele não pode perseguir apenas os resultados, né? Na medida em que eles têm que lidar com todo um contexto, né? Contexto no qual eles precisam tomar decisões constantemente, né? Enfim, então há, digamos assim, esse conflito, né? No entanto, como está dizendo aí na passagem, um depende do outro, né? Quer dizer, o burocrata de rua depende dos administradores, porque eles ditam as regras, né? Digamos assim, né? E os administradores precisam dos burocratas, porque são eles, né? Que implantam a política. Não haveria implementação da política sem os burocratas de nível da rua. Então, os agentes versus, né, as políticas estabelecidas. As políticas aqui são questões de políticas públicas, né, que precisam de reflexão, como por exemplo, as políticas devem focar indivíduos ou questões coletivas, né? Então, a literatura discute esse tipo, né, de questão. Deve tratar indivíduos ali, um grupo específico, ou lidar, por exemplo, de forma geral sobre a questão da pobreza, né? Por exemplo, os agentes devem dar tratamento individual ou coletivo, né? Quer dizer, há sempre esse conflito, porque, como falamos, né, o indivíduo, eles veem os seus problemas particulares. Já os agentes tendem a ver a situação em termos coletivos, mas a situação é muito complexa, né? Às vezes, num tempo ali ínfimo, que o agente tem que tomar a decisão, né? Quer dizer, tratar de um caso individual específico ou manter a lógica do coletivo. Conflito de expectativa entre o público e o agente, né? Quer dizer, é aquilo que a gente já comentou. O público tem a sua percepção, né? Os agentes também, por sua vez, também têm a sua visão de mundo, a sua percepção. E aí, como eu falei, se os agentes vêm de um outro contexto, de uma outra realidade, esse conflito, né? Essa divergência aí na expectativa da política pode até aumentar. Os burocratas de rua, né? Quer dizer, a questão da accountability, né? Do controle da prestação de contas, que eles precisam ser submetidos, e o potencial de minar os objetivos dos funcionários eleitos, né? Então, cada vez mais a burocracia e o funcionário burocrata de rua, eles ganham, né, notoriedade e corre-se o risco, né, de minar o papel dos funcionários eleitos, né? Porque quando a gente fala de burocracia, a burocracia tem uma certa vantagem nesse processo, porque eles têm um conhecimento técnico que muitas vezes, né, o representante eleito não tem, né? Então, o burocrata de rua e outras burocracias também precisam responder, né? Na medida em que eles não são eleitos, né? Precisa ser criado outras formas, né, de accountability, de prestação de contas para esses profissionais. Os burocratas de nível de rua na literatura brasileira, né, vai tratar desse tema aí nas páginas, entre a página 42 e 45. É ainda pequena a literatura, né, sobre esse tema, né, no Brasil.
os estudos ainda estão engatinhando e nem todos os trabalhos são específicos, né, sobre o burocrata de nível de rua. A própria Gabriela Lota, né, tem uma tese de doutorado que foi publicada em livro sobre os agentes de saúde. Então, é um trabalho específico sobre os burocratas de nível de rua. Mas são poucos, né? É um manancial ainda, né? É claro que já temos, né, trabalhos, inclusive tratando da questão da discricionalidade de policiais, mas ainda tem muita coisa para se produzir, né, a respeito. Então, quem quer aí saber dos poucos trabalhos, né, existentes e citados por ela no texto, tem que recorrer aí à página, entre a página 42 a 45 do texto. Nas considerações finais, ela simplesmente retoma, né, o que já foi colocado, né, a questão da discricionalidade do burocrata de rua, né, os fatores institucionais e organizacionais, né, quer dizer, questões de contexto, regras, normas, etc. Os fatores individuais e relacionais, né, aí entra a questão, como já falado, dos valores, né, o perfil, as redes sociais, como também mencionado, que os burocratas de rua eles acabam formando, né? É algo muito importante, inclusive no livro sobre os agentes de saúde, né, da Gabriela Lota, ela trabalha muito essa questão das redes sociais, né? E cada contexto você tem um tipo de rede elaborada, né? Uma coisa é a organização dos agentes de saúde em Sobral, no Ceará, outra coisa é em São Paulo, outra coisa é numa cidade aí, Itapecerica da Serra, que ela estuda, né, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? Então, em cada contexto você vai ter o estabelecimento de uma organização em termos de redes sociais, né, por parte dos agentes públicos, né? Mas podemos dizer que outros burocratas de rua estabelecem outras redes sociais em outros contextos, né? Então, é a questão dos fatores, né, relacionais. Dilemas e dicotomias da atuação desses profissionais, né? Então, retomando aí a questão da legitimidade democrática de suas decisões, eles tomam decisões, mas muitas vezes não têm legitimidade para tal, né? Então, é uma questão com a qual a literatura precisa lidar. É necessário que haja um controle, né, dessas decisões tomadas, né, pelo burocrata de nível de rua, inclusive um controle da chamada discricionariedade, né, daquilo que eles acabam atuando, agindo, mas que escapa à previsão da norma. Então, são questões espinhosas que precisamos discutir, né? Quem está interessado por esse tema tem que problematizar tais questões, como nesse texto a Gabriela Lota já faz, né? Há melhorias produzidas por esses burocratas no processo de implementação, então a questão é que a implementação não é uma coisa técnica exata, né? Claro que tem técnica, que tem racionalidade, mas é uma situação tão complexa que muita coisa escapa, né, ao que está na norma, na própria política, né? Então, os burocratas eles produzem, né, alteração na implementação das políticas. Essas, essa alteração, essa atuação deles pode melhorar, né, a política, né, corrigir certos problemas, mas também pode levar a um desvirtuamento, né, da política. Então, precisamos produzir muita pesquisa sobre esse tema. Eu vou parar por aqui, mas a mensagem que eu queria deixar através desse texto é que se trata de um tema fundamental
o do burocrata de nível da rua, e são reflexões, são textos, né? São pesquisas que estão começando, em especial no Brasil, né? E nós precisamos avançar. Então, quem tiver interessado nesse tema, eu recomendo, né, esse texto da professora Gabriela Lota e os próprios trabalhos, né, do Michael Lipsky, né, que é um trabalho específico sobre os burocratas de nível de rua. Só lembrando que a categoria é do Michael Lipsky, né? E uma das precursoras a trabalhar essa categoria no Brasil é a própria Gabriela Lota. Então, espero que eu tenha me feito entender, né, sobre esse tema e espero ter a oportunidade de discuti-lo um pouco mais à frente. Muito obrigado e até uma próxima ocasião, até uma próxima oportunidade.